Fala galera, beleza? Bom, tô aqui de volta e hoje finalmente eu vou começar a fazer as entrevistas e vou começar com o meu amigo Júlio, que a gente se conhece por causa do Treinimentos Tantra. Ele já me entrevistou no canal dele, Sagrada Espiral, que é muito bom. Vou deixar depois aí embaixo o link para poder acessar o canal dele. E a gente estava conversando a dificuldade de falar sobre o trabalho dele, porque é muito amplo, né? E assim, é difícil conceituar algo assim. E a gente chegou mais ou menos na definição de terapeuta de alma. Então assim, se você quiser falar um pouco de como você trabalha, como que é o foco e tudo. Sim. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, estar contigo, estar com vocês. Como eu tinha te falado, é difícil definir, porque quando a gente usa o termo, né, terapia holística, hoje as pessoas, ao mesmo tempo que colocam isso de uma forma muito ampla, que não tem ideia do que é, também colocam em caixinhas muito pequenas, né? Então, eu tenho sim algumas formações e trabalhos que envolvem a área holística, especificamente falando, né? Mas outros que não necessariamente. Então, e num atendimento mescla um pouquinho de cada coisa. Então, esse atendimento é só disso? Não, né? Então, trabalho com aromaterapia, com cristaloterapia, com as medicinas também da floresta, com trabalhos multidimensionais, então um pouquinho de cada coisa, né? Mas principalmente assim com esse foco realmente na alma, né? Nesse trabalho com a parte sutil da pessoa, porque entender que o corpo é um reflexo do que está acontecendo ali em toda essa camada espiritual, né? Então, o corpo não é só esse reflexo, mas ele, na verdade, ele é um diagnóstico de tudo, né? Ele começa a reclamar, opa, peraí, tem alguma coisa ali acontecendo. Então, no atendimento, por uma conversa, ali, por uma anamnese, até para tentar entender a necessidade daquela pessoa, né? Porque eu tenho pacientes que chegam dizendo, Júlio, eu quero passar em atendimento. Tá, mas qual atendimento? Não, decide você. Aí eu falo, tá, legal. Então, hoje o meu trabalho ele consiste principalmente em trabalhos que envolvem orientação espiritual e direcionamento, esse cuidado mesmo com a alma, com o self ali, e também com o corpo, porque indiretamente falando, todos eles refletem no corpo, né? Então isso envolve um pouquinho de questões ancestrais, questões contemporâneas, terapias, técnicas, as próprias medicinas, e isso de uma forma geral acaba virando uma única coisa, um atendimento só, né? E por isso que eu te falei que quando uma cliente falou, olha, eu vim buscar uma terapia para mim, mas quem foi terapiado foi minha alma, eu falei, olha, interessante, acho que terapeuta da alma é a melhor definição, porque o foco realmente acaba sendo mais a alma do que realmente o corpo, justamente por a gente entender esse aspecto, né? Não estão separados, mas também não são a mesma coisa, né? Então é um pouquinho de cada coisa ali junto. Legal. Eu quis entrevistar o Júlio, porque ele tem vivências muito legais, de experiências mesmo de retiros. Ele conduz retiros também. Tem até, eu vi quando você falou do como que do cacau, a medicina do cacau. Medicina do cacau, que eu achei incrível. Sim, sabe? Sim. Cacau é uma questão simples, mas com tantos benefícios, agora ele me explicou. Então assim, é muito grande, eu nem sei se a gente vai conseguir colocar em um vídeo tanta coisa assim. Mas as pessoas costumam te procurar mais para essa busca de desenvolvimento espiritual ou da alma, né? Não sei se dá para falar espiritual. Sim. Ou tem alguma outra questão mais que você acaba te procurando? Na verdade, as pessoas quando chegam, eu sempre falo que o ideal de buscar uma terapia é quando você está bem, não quando você está mal. Porque quando a gente não está legal, ou teve qualquer processo emocional, físico mesmo, a gente tem que lidar com questões que já alcançaram o extremo dela, né? Então, quando você está bem e faz a manutenção da sua energia, isso evita um monte de dor de cabeça e problema. Então, muitas pessoas que chegam, elas já chegam em estados, às vezes, bem debilitados, seja psicologicamente falando, emocionalmente falando. Então, assim, eu tenho dos mais diversos possíveis temas, assim, realmente os mais diversos. Desde pessoas que procuram, às vezes, porque, exemplos bem comuns, de mulheres que muitas vezes querem engravidar, mas tem questões espirituais por trás, não é só físico, até pessoas que precisam de orientação para um direcionamento empresarial, porque está querendo mudar de faculdade, pessoas que trazem questões de padrões familiares, pessoas que passaram por situações traumáticas. Então, assim, é bem interessante porque não tem necessariamente um padrão, né? Então, assim, as pessoas, o que é um padrão que eu percebo, elas vêm buscando auxílio, uma orientação em diversos níveis. E como que essa orientação ela é feita, na verdade, né?
trabalho bastante com o tarô de uma forma não só oracular, mas principalmente terapêutica, né? Então, olhando, percebendo, trazendo através dessa ferramenta realmente o desenrolar daquela situação como um todo, né? E a partir dessa análise a gente vai para uma questão terapêutica, né? Porque para entender, porque às vezes a pessoa ela vem buscar, ela está querendo na verdade que você solucione o problema dela. Né? E aí eu falo, se a gente tivesse como terapeuta a solução de todos os problemas, nós não seríamos terapeutas, realmente. Então assim, a gente estaria vivendo e curtindo e tal. Mas eu sempre falo, é 50% a 50%. A parte que cabe ao terapeuta é dar ferramentas, instruir, mostrar possibilidades de caminho, não é nem o caminho, porque aquele caminho também pode ser que não seja o ideal para aquela pessoa, ela vai ter que trilhar. Ferramentas, conhecimento e mostrar para ela de que ela tem condições de mudar aquilo. Né? Então assim, hoje em dia principalmente eu sinto a necessidade das pessoas buscando uma experiência. Você citou os retiros, por exemplo, e a gente consegue perceber dentro dos retiros isso. Eu sinto que as pessoas elas meio que se perderam no meio de tanta coisa. Informação, tecnologia, para quem vive em São Paulo também principalmente com tanta coisa a todo momento, né? Então assim, eu sinto que elas querem uma experiência, seja dentro de um retiro, seja numa mesa sendo terapiada, ela quer realmente que quem esteja ali na frente dela possa mostrar para ela de que a coisa não é tão só sutil, né? Hoje eu vejo um certo movimento em cima de tudo que é muito sutil, delicado e tal, é tudo... eu vi uma definição de uma americana que ela chama de espiritualidade do Instagram. Eu achei perfeito, porque quando você olha é tudo lindo, mas aí é como se a gente pudesse abrir aquela foto no cenário geral e a gente vai perceber que não é tão bonito assim, né? E tem emoção, tem pessoas por trás, tem problemas por trás de tudo aquilo, né? Então eu percebo que hoje as pessoas buscam principalmente vivenciar uma experiência, seja ela de que nível for, de autoconhecimento, de percepção, seja numa imersão, seja em perceber que muitas vezes eu já tive pessoas que chegaram numa mesa apáticas, mas assim, eu não sinto nada. Então assim, esse não sentir nada é algo bem complexo, porque não é raiva, não é amor, não é ódio, é tipo sem sentido algum. Então para ela entender que na verdade o sentir não vai estar no externo, nem partir dela, a gente entra num processo realmente de buscar onde aquele sentir desapareceu. Né? Então assim, é interessante que hoje eu sinto um movimento muito maior das pessoas buscando auxílio, seja em que nível for, seja uma conversa, seja algo mais profundo terapêutico e tal, mas de parar de carregar as coisas nas costas, o mundo nas costas. Então hoje, a pessoa que chega, por exemplo, para passar por um atendimento, infelizmente ela já está no nível bem complexo, mexido. E aí eu sempre oriento, busque quando você está bem, para que você não fique mal, né? Para que você não caia numa situação que você perca o controle. Porque isso é manutenção, é igual o carro. Se você pega o carro novinho da concessionária e sai, usa, e não faz nenhuma manutenção, não faz nada, quando ele der problema, vai ser perda total. Né? Então é mais ou menos esse movimento. Então praticamente as pessoas te procuram para ajudar a se encontrar, né? Aí realmente ver quem elas são ou achar o caminho delas de alguma forma. É fato, é assim, eu sempre falo, tem muito uma questão de utopia também no meio terapêutico. É assim, as pessoas, eu vejo terapeutas surgindo todo dia, assim, todo dia. E pessoas que às vezes não possuem um preparo, seja acadêmico, psicológico, espiritual, para realizar aquilo. Então assim, ela está colocando ela em risco e a pessoa também, né? Então muitas vezes eu também lido muito com casos de pessoas que chegam piores por causa de processos que elas passaram. Eu tive uma experiência com um cara que fala que trabalha com xamanismo, né? E só que dentro do xamanismo ele mistura várias coisas que daí pra mim tem até dificuldade nessa questão de falar sobre xamanismo, coisa assim. Sim. Porque eu não sei onde começa, onde termina, sabe? Mas beleza, resumindo, o cara ele começou a querer dar um pouco de esperto pra cima de mim, queria conduzir isso cogitando para ele ganhar dinheiro também. E depois ele falou, as próprias práticas que eu ia conduzir, que eu estava escrevendo com outro amigo, ele falou que ele ia conduzir e a gente ia aprender. Mas a gente que estava preparando, a gente como assim? Eu falei, não vou mais aí e tal. Ele falou, não, então eu vou tirar seu nome das minhas rezas. Eu falei, minha vida inteira eu vivi sem suas rezas, né? Agora que eu vou precisar. Então, tipo,
entra num tom de ameaça, de tipo assim, olha, sua vida vai desandar, sabe? Então, por isso que eu gosto do Júlio, sabe? Porque fala claro as coisas e, hoje em dia tem muito terapeuta brotando mesmo. Você não tem o que fazer, você vai virar Uber, vai virar terapeuta holístico, vai virar telemarketing. É bem isso. Entendeu? É complicado. Isso foi uma coisa bem interessante. Eu acho que na verdade está tendo mais terapeutas do que Uber, né? Porque assim, é uma coisa... O que você falou é muito pontual, que assim, quando a gente lida com questões que envolvem terapias, tanto que assim, a minha formação não tem nada a ver com a área terapêutica, né? Minha formação, sou formado em moda com especialização em design de joias. Então assim, são dois mundos opostos. Mas, por exemplo, o holístico, o espiritual sempre teve paralelo comigo, desde criança, desde a minha família, desde a minha avó, desde a minha mãe e tal. E chegou um dado momento que eu não escolhi ser terapeuta. Não foi falar, não vou virar terapeuta e tal. Porque agora, em abril de 2020, fazem 10 anos que eu estou em São Paulo. Legal. É exatamente assim, uma década aqui. E quando eu percebi que eu comecei a atrair pessoas, e isso de 2020 para 2015 mais ou menos, eu comecei um movimento de criar círculos de homens. E todos os homens que chegavam tinham o mesmo problema que eu tinha acabado de curar com meu pai. Caramba, que legal. Eu comecei a perceber, falei, nossa, mas gente, não era 1, 2, 3, eram 10, 12, 18, mas sempre o mesmo padrão. E quando eu percebi, as coisas estavam acontecendo ali e eu estava lidando com áreas que não era muito confortável para mim, também falei, peraí, eu não tenho muito embasamento. Então, eu comecei a estudar muito. Eu namoro ainda até hoje a psicologia, de fazer uma pós aí, fazer uma extensão, ou fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu não sei se é o caminho. Mas eu busquei muitos estudos, tenho muitos psicólogos que são amigos e que quando chega um caso para mim, eu percebo de que eu falo, olha, a questão aqui tem um cunho espiritual, sim, mas a gente precisa de uma intervenção a partir do psicológico agora. Eu direciono para um terapeuta, para um profissional daquela área, né? Eu sempre falo, eu não sou psicólogo, né? E não sei nem se eu tenho pretensão se quero ser psicólogo, porque como eu falei, o meu trabalho é um pouco mais ali, no sutil dessa alma. Só que o que eu percebo é justamente isso, as pessoas, elas acham porque faz um curso de um final de semana, ela está apta a trabalhar com aquilo, né? É o mesmo caso de um médico, ele passa anos se formando e ainda assim isso não significa de que ele esteja apto 100% a atuar com aquilo, né? Então eu percebo a galera assim nesse movimento muito, e isso gera muito problema porque assim, até por uma questão que envolve experiência de vida, né? A pessoa tem 16 anos e com 18 anos ela é terapeuta e está trabalhando e fazendo isso e tal, peraí, você não tem 16 anos de vida. No máximo que você tenha 6 anos, porque dos seus 0 aos seus 10 anos você nem sabe quem você é como ser humano, na verdade, né? Então eu percebo assim um movimento também muito, e a galera que coloca justamente o que você colocou. Não, porque só eu tenho acesso a isso, só eu tenho essa informação, porque o meu é verdade, porque eu venho de tal linhagem. Eu falei assim, cara, eu não quero saber de onde você vem, quais são as suas formações. Eu quero ver o resultado do que você faz, entende? Tudo isso é extremamente importante. Só que nada disso também habilita, né? Ou torna você apto para fazer aquilo, né? Então assim, eu percebo também no meio desse movimento todo assim, muito inflado, muito dono da verdade e muito mais desserviço para a área do que serviço, a gente fala. E querendo ou não, acabam, até que a gente está falando da terapia holística, né? As terapias que não são, vou falar convencionais por não terem uma graduação, né? Elas acabam caindo tudo no mesmo bolo. Sim. E aí, qualquer pessoa dessa área que faça uma coisa errada, geralmente prejudica a imagem de todo mundo que está envolvido. Exatamente. E aí é muito complicado, porque não adianta você falar, não, mas eu não trabalho com massagem desse jeito, eu não trabalho com tal coisa. Eu falo, você entra no bolo junto, sabe? Sim. Então é complicado, sabe? Tipo, por isso que é importante ter responsabilidade, fazer um trabalho legal, né? Pra gente poder ter um diferencial, não só comercial, diferencial realmente em responsabilidade, ética de trabalho, tipo, trazer uma mudança para as pessoas, que afinal é o nosso foco. Total. E até mesmo porque, assim, entra uma coisa importante no que você disse também,
de desmistificar coisas, né? Porque você também trabalha com Tantra. O que tem de coisas tortas que se falam sobre o Tantra, e aí você tem ali um trabalho lindo, bacana, estruturado, sério. Você fala que você é terapeuta tântrico, já tem gente que torce o nariz porque ela já tem um monte de preconceitos por causa de pessoas que usam o nome de forma deturpada. Isso é a mesma coisa, basicamente em todos os setores. Mas no meio holístico você tocou num ponto bem interessante que é assim. Aqui, basicamente no Brasil, as coisas estão começando a ganhar um pouco mais de solidez no que diz respeito a essas terapias alternativas, que aqui entram como alternativas, em outros países elas já são, sempre fizeram parte, estão ali e tal. A medicina tradicional chinesa entrou, lutou para conseguir ser reconhecida e ainda assim tem ali algumas alfinetadas, né? Então, ao invés das pessoas começarem a trabalhar, se embasar, se unir, não segregar, porque também é um meio bem... só o meu que é verdade, só o meu que é bom, que o outro fez e tudo mais e tal, as pessoas começam a colocar como tudo aquilo dela é verdade, esse é melhor, aquele é pior e tal, e é justamente isso, acontece qualquer coisa de errado, porque, tá vendo? Tem coisas que já saiu, besteira saiu envolvendo o nome do reiki, então qualquer pessoa que praticava reiki estava com aquela estigma que criaram ali. Então isso realmente é algo bem complicado, e até por isso que eu falo assim, é muito importante as pessoas que passam por processo terapêutico, seja ele de que nível for, se sofrer algum tipo de abuso, seja físico, psicológico, mental, abuso de poder, manipulação no sentido de, já vi vários casos envolvendo até extorsão dentro de questões terapêuticas, denuncie, fale, mostre, porque é justamente esse tipo de ação de ficar velada, quieta e ocultada que vai deixando a coisa se alastrar mesmo ali por baixo. E aí, o que era para curar, na verdade, começa a virar chaga. Nossa. Para quem não sabe, tem a lei de curandeirismo, charlatanismo, tá? E infelizmente a gente sempre acaba caindo nesse assunto, né? Sobre ética, sobre tipo, valorização. Eu até estava em uns grupos de WhatsApp que as pessoas estavam indo contra um baixo assinado para tentar regulamentar a profissão holística. E, era uma coisa que ia decidir que você tinha que ter tantos anos de estudo e coisas assim, sabe? Que ia, de certa forma, obrigar a ter um estudo a mais. E a galera tava votando contra, mas eu acho que por essa questão que você falou de não, eu faço certo, mas eu não quero que ninguém dê pitaco no que eu faço. E aí complica demais a gente chegar numa qualidade ou num padrão por causa disso. E aí fica muito amplo. E a gente está sendo padronizado na crítica, mas não na qualidade de estudo, né, de preparação para isso. Isso é bem interessante porque, assim, infelizmente é uma faca de dois gumes, né? Porque quando algo se regulamenta, você tem todo um apoio, né? Teoricamente, um apoio, envolvendo as instituições governamentais, não governamentais, até também uma orientação, tal, e um crivo. Isso por um lado é bom, porque você também acaba colocando ali e observando e tal. Porém, a gente também tem muitas técnicas alternativas que muitas vezes seriam barradas ou não seriam vistas como não aprovadas, por assim dizer, né? Eu falo que não precisaria necessariamente de uma regulamentação num sentido de isso não é, mas assim, olha, é uma profissão, isso está como todas as outras profissões, tem ali as suas peculiaridades. Se as pessoas atuassem de forma consciente e ética dentro do sistema, como um todo, né? Então, assim, se cada um fizesse a sua parte, certinho e tal, porque tem pessoas que não preparam realmente psicoemocional para lidar com a outra, né? Como que você, como um terapeuta, tem uma pessoa na tua frente, e aí a pessoa está ali se abrindo, não importa o processo dela, você que está de fora, às vezes é muito simples a situação, mas ela está no olho do furacão, vira para um paciente e fala que aquilo é frescura. Nossa, então... Não dá, se a pessoa que está desse lado não tem preparo algum, nem para estar desse, muito menos às vezes do outro. Ela precisa voltar muitas casas e começar a se tratar mesmo assim. Então, eu percebo que tem muito terapeutas de final de semana, entendeu? Isso assim, isso não é uma crítica para coisas que acontecem em finais de semana, não é. Por exemplo, assim, tem muitas técnicas, especializações, ou até mesmo um primeiro contato com determinada terapia que você faz em 2, 3 dias, né? Mas aquilo não te torna um terapeuta, porque o que vai te tornar um terapeuta é a tua maturidade em trabalhar com aquilo e se desenvolver dentro daquilo.
não só um diploma, né? Um certificado, no final das contas, hoje em dia não certifica nada. Né? Eu nunca usei nenhum certificado meu. Eu tenho diploma, tipo, aprovado pelo MEC de acupuntura, de shiatsu. Eu nunca mostrei pra ninguém, em nenhum lugar que eu fui trabalhar, porque como é uma área mais... Sim. Ninguém nunca pediu. Mas assim, o resultado geralmente é o que mostra, né? E se precisar, você tá ali, né? Tem uma pasta de certificados que eu pego e falo assim, tipo... Tem aquela coisa das pessoas porem certificado na parede e tal. Eu falo, eu não vou ter parede, porque tem muitas... Tem coisas de aprofundamento, coisas mais superficiais e coisas assim, mas... Aí então, fato, realmente, um certificado não certifica nada. Ele fala que você concluiu algo, né? E isso fala, inclusive, um certificado de uma graduação. Porque o fato de você ter desgraduado em algo não te torna um bom profissional daquela área. Até porque todo mundo sabe que graduação... Eu vou falar graduação especificamente, porque curso técnico também, ou qualquer outro curso, mas graduação todo mundo pena, porque é muita matéria, muita coisa para encher currículo. Então é gente que cola, meu... Não vive de fato, né? De fato, não é uma experiência igual o seu retiro lá, que você ficou, acho que foi 14 dias, não foi? Ou foi 7 dias? Do Peru ou daqui do Brasil? Do Peru. Foram quase 20 dias, na verdade. Então, quase 20 dias. É uma experiência pessoal que aí sim traz né, essa vivência. Exatamente, essa questão da experiência, e assim, eu sempre gostei de marketing, sempre gostei de publicidade, é uma das áreas que eu falei, olha, dá para namorar, porque eu acho fascinante essa questão, não de você induzir uma pessoa a consumir algo, mas de mostrar para ela muitas perspectivas de algo. E a tendência, existe uma tendência no mercado, e essa tendência ela surge por uma tendência comportamental, é uma necessidade de comportamento, que é a experiência. As pessoas não têm mais experiências, né? Tudo foi ficando tudo muito digital. As pessoas não saem para comer, ela pede. A comida vem na porta dela, ela nem mais paga, ela paga online, então não tem mais experiências. Então, por exemplo, nesses casos de retiros, a gente sai da nossa zona de conforto em diversos níveis. Primeiro, cultural, né? Se você vai para um retiro, que nem o que acontece no Peru, você sai da tua cultura, você sai da tua língua, você sai da tua alimentação, você sai da tua altitude, entende? Então, assim, você também sai da tua zona de conforto em todos os níveis. Então, assim, ou você olha para aquilo como uma oportunidade única de absorver o máximo possível, ou você torna aquilo num porre. Eu acho que você já saiu da tua casa para uma jornada, você pagou por isso, você se deslocou para um outro país. Então, assim, vivenciar tudo isso. Né? Eu falo que muitas vezes são 10, 15, 20 dias que eu demoro 300 dias para absorver e processar tudo aquilo, né? Porque hoje eu percebo de que você está numa sala aprendendo, estudando, é maravilhoso e é extremamente importante. Mas se você sai daquela sala, você fecha o caderno e você vai ler de novo o caderno só na próxima aula, acabou. Você não está nem adquirindo conhecimento ali, você só está pegando informação. Então hoje eu acho que vivenciar mesmo, estar mais perto e ter essas trocas de experiências humanas, que é uma das coisas que eu percebo que está mais difícil para as pessoas. Né? As pessoas não se socializam, não também você tem que sair por aí abraçando todo mundo e tal, assim, mas não se tem tanto mais um contato humano, desde um diálogo, de sentar e bater um papo e trocar ideia. Tudo tem que estar envolvido com diversas camadas de coisas, assim, e isso, assim, não é uma crítica, mas é um fato, uma constatação. Ou você só se diverte, ou com drogas, ou com bebida, não tem problema com bebida, consumo bebida alcoólica, mas sempre tem um artifício para que torne aquilo mais legal, divertido. E cadê o papo? Cadê assim a troca, a brincadeira? Acho que a gente começou a ficar uns adultos muito chatos, muito velhos, no sentido não de idade, mas de inflexíveis mesmo, né? Então, eu percebo que em todos esses movimentos, até nos retiros, a questão é da experiência. Sim. Então, da pessoa também se permitir no lugar e falar, nossa, eu não tenho que estar em controle de nada aqui. Eu já estou aqui só para experienciar, seja a alimentação, o diálogo, a vivência, viver mesmo ali naquele momento. Eu imagino quando volta, igual você falou, tem um tempo de estudo, deve ser um baque também, né? Porque é praticamente você entrou em Nárnia e depois quando volta de Nárnia, sabe? Isso é legal, esse é um armário que não dá vontade de sair, caiu dentro dele, porque aí a gente tem duas nuances muito peculiares que, assim, se você vai com olhos turísticos para qualquer lugar do mundo, do seu próprio país, beleza, mas quando você vai com olhos espirituais, e uma vez com olhos espirituais, nunca mais você consegue não olhar as coisas com energético.
tem uma questão de se adaptar de novo à tua realidade. Você passa 20 dias, por exemplo, fora, vivenciando tudo muito intenso, num lugar que não é a tua zona de conforto energético, é uma outra realidade. Aí você volta num misto de saudade, e agora? O que eu faço com tudo isso? Como que eu vou continuar? Porque o legal das experiências é isso. A saudade, ela tá ali, mas também é uma possibilidade. Você se organiza e vai de novo e volta, tudo bem. Só que não vai ser a mesma coisa. O que eu vivi naqueles dias é único. E ele é responsável por me moldar a partir daquele momento. Então isso é muito legal porque te torna também mais maduro. Você tem que lidar com essas emoções, com medo, com insegurança, com a saudade, com informações às vezes que você não conseguia ter aqui. Quando você volta, você se depara com a situação. Agora é uma escolha. Você não pode mais usar a ignorância como uma dádiva, porque já não existe mais. Então, essas nuances eu acho que vai modelando a gente, tornando a gente que a gente é. Assim. Isso em nível micro, no seu ciclo de amigos, trabalho, família, até no macro, numa viagem, morar fora e vivenciar. Então, acho que isso pode mexer de forma positivamente falando, dependendo da experiência, às vezes também, até negativamente falando, mas que eu acho que tem ali todo o teu valor, se você souber pegar aquilo ali e lapidar bem aquilo. Né? Eu lembro que você foi fazer acho que foi ano passado que você fez um mochilão pela Europa. Então, eu imagino que você deve ter passado por coisas muito complexas e isso de alguma forma moldou também você. Ou te preparou para alguma coisa também. Então, é igual teve o mochilão, teve aquele retiro que eu fiz os 4 dias lá em jejum, teve o Vipassana. Eu acho que assim, as viagens, ou quando uma pessoa vai acampar, qualquer experiência é válida. Total. Vai depender assim, o nível de quanto você vai mergulhar, mas você sempre está se conhecendo um pouquinho mais, né? Então, experienciar a vida, viver, é muito bom. Mas retiros igual o que o Júlio fez, ou igual esses do Vipassana, uma coisa assim que você está buscando uma coisa além, é um baque mesmo, assim, tipo, é uma outra realidade. Mas só pensando na questão de viagem, coisa simples, né? Olha como as pessoas viciam em viajar. As pessoas começam a viajar, conhecer pessoas, interagir, elas começam a querer cada vez mais, sabe? É praticamente com esportes radicais também, as pessoas começam a fazer, sentir aquela adrenalina, acho que é sentir a vida, né? Total. Começa a ficar muito assim, tipo, eu preciso mais, eu preciso mais, vira uma droga de alguma forma. Exatamente, cara, eu acho sempre me fala assim, quando eu saí do país a primeira vez, falaram, cara, quando você for picado por esse bichinho, você não vai... E não é o fato de você sair, assim, tem muitos lugares que eu conheço, muitos lugares que eu quero conhecer no Brasil, mas é isso, uma vez, porque, cara, você conhece pessoas, histórias, lugares, sabores, aromas, emoções, aquilo vira um turbilhão, e vira uma droga bem bacana. Claro, também ela não pode virar, às vezes, uma fuga, né? Sim. Porque tem pessoas que tornam isso. Mas, independente também, se seja uma fuga ou não, aproveite o máximo possível, porque você vai ter que voltar e ter que se deparar de novo com um problema. E essas questões que você colocou, por exemplo, do estar em silêncio, do se retirar, eu sou uma pessoa extremamente agitada. Assim, a minha mente é realmente muito agitada. Então, quando eu falo, não, vou participar de alguma coisa, eu realmente solto assim, um controle num nível... Porque se eu tiver que, tipo... ter uma catarse no meio do caminho, eu não vou ficar, não, nossa, e se eu precisar? Não, eu estou ali para isso, né? Então para me entregar mesmo. Isso também com outras camadas, com medos e tal. Ano passado, foi ano passado? Foi ano passado, meados do ano passado, foi eu e mais 2 amigos para a Serra do Roncador. A gente foi ficar lá basicamente uma semana. Eu já tinha ido em 2018 com um grupo. E aí, lá, bom, é um lugar bem, quase que inóspito, as trilhas são bem perigosas, assim, porque a gente foi no Mato Grosso, serra, e assim, perigo de animais peçonhentos, tem onça lá na região, queixadas, imagina, você subindo em árvore por causa das folhas do mato lá. E tinha lugares que eu queria ir que não dava para ir com um grupo, porque assim, eram trilhas de 3, 4 horas, subindo o morro, pedra, no meio de cachorro, então assim, trilhas realmente perigosas, assim, não dava para vacilar porque acabou, né? E aí eu falei, bom, eu queria ir porque tinha toda uma questão espiritual também por lá. Eu tinha recebido umas informações no ano anterior e eu fiz alguns desenhos e eu tinha que encontrar esses lugares lá, era uma coisa meio Indiana Jones, assim. Aí eu falei,
para um amigo que já tinha ido comigo no ano anterior, e um outro amigo que não tinha ido, e a esposa dele falou, olha, eu quero dar para ele de presente de aniversário, porque ele passou o aniversário lá. Foi no período que ele estava exatamente no aniversário. E ela falou, eu quero que ele tenha essa experiência, porque ela passou o aniversário dela junto com a gente quando a gente foi pro Peru. Eu acho que é importante para ele, então foi nós três. E no meio desse processo de seleção nós três, a gente foi conversando sobre a vida, sobre coisas que envolvem masculino, cura de relações. Basicamente foram 17 horas de carro indo. Nossa. E 17 horas voltando daqui até lá. Só que foi muito interessante, porque me fez lembrar muito de filmes antigos, ali dos anos 90, daqueles amigos que estão no carro e vai, e como se não existisse mais uma vida para trás, é só ali aquele caminho. E lá a gente se deparou com coisas muito profundas, tanto interiores quanto exteriores. Então assim, desde a trilha, da atenção, do auxílio de um ao outro, e do momento de um sentar e começar a falar sobre a tua vida pessoal, o teu relacionamento, sem pretensão, falar, olha, você quer falar algo? Não, só simplesmente fluiu. E nós tivemos 5 dias assim, fantásticos em todos os níveis. Espirituais, físicos, mas ali eu também percebi essa questão de que quão é importante esses momentos, sejam entre homens, sejam entre mulheres, sejam entre homens e mulheres, e de que não precisa ter muitas vezes uma programação, porque o que a gente fez foi isso, nós estamos indo, vamos ficar 5 dias. A gente vai deixar as coisas acontecer como lá de tá, porque é um lugar que assim, pode chover, pode estar muito sol, e é um sol num nível que você vai, pesadíssimo, assim. Então, e essa viagem imersiva foi muito interessante para nós três, em níveis diferentes, mas eu percebi e falei, cara, nem tudo precisa ter um cunho espiritualizado, não significa que não tenha um cunho espiritual, mas de você reunir pessoas e ter momentos de, olha, simplesmente descontração e estar ali e comunicar, e também estar aberto para ouvir, estar aberto para ser ouvido também e falar. Então eu falei, poxa, eu acho que eu preciso mais disso. Não também de estar numa responsabilidade de conduzir, porque nos retiros, quando você também está em um lugar de condução, você tem que se anular bastante. Mas simplesmente de troca. Não tem um facilitador num ponto alto. Não, a gente está aqui e todo mundo está facilitando. E aí eu percebi, por exemplo, isso é o tipo de coisa que a gente tinha com a molecada quando eu era criança. Eu sou do interior de São Paulo, então tipo, era brincadeira, ia sair catar manga para os pastos. Então eu acho que esse tipo de interação, sem necessariamente uma intenção, tipo, não, vou fazer isso para ter esse resultado, simplesmente viver, é o que hoje, principalmente para quem vive em São Paulo, né? É um dos pontos mais doloridos, que é uma das coisas que eu sinto que tem adoecido cada vez mais as pessoas. Entendeu? Então é bem complicado essa camada. O Osho ele fala bastante, né, da gente pegar as práticas, elas são importantes para nos ajudar a alcançar um pouco assim, mais do nosso eu, mas elas não podem se tornar prisões. Sim, exatamente. Então assim, chega uma hora que elas não são necessárias, você tem que vivenciar. E isso que você está falando é exatamente, né, tipo, você só de viver a vida vai trazer o que tem que ser, mas a gente está anulando toda essa vivência. Total. Né? E é olhar com esses olhos de tô aberto, porque às vezes as pessoas, elas vão, inclusive, já tive várias situações dessas em retiro mesmo, de que a pessoa chega, não, nossa, esse retiro vai mudar a minha vida. Eu falei para ela, legal, mas não ponha isso no lugar onde você está, nas vivências que você vai fazer e por onde você vai passar. Coloca isso como meta sua ser alcançada através disso. De pessoas que chegam, por exemplo, às vezes, dentro da imersão e está tão querendo algo extraordinário, no sentido de luzes acendendo e efeitos pirofágicos, que ela perde o fantástico. Que às vezes é um diálogo, um olhar, uma troca. Então, também a gente tem isso, assim, de colocar no lugar de sentir, mas sentir mesmo, sem pretensão. Eu não falo nem sobre julgamento, porque o julgamento também ele acaba caindo em momentos de reflexão. Você fala, nossa, por que eu estou? Né? Nossa, eu não deveria? Tá, mas se eu estou sentindo, isso está acontecendo, então... Mas eu acho que é não tornar ele uma flecha, mas sim uma bacia para que você se olhe ali e se espelhe, né? E simplesmente, às vezes, só se entregar, soltar mesmo assim as redes, porque é algo que é bem difícil hoje em dia. Sim. Controle de tudo. Legal. Bom, para não ficar muito extenso, apesar que já tá grande vídeo, cara, eu queria fazer 2 perguntas para você. A primeira é, dentro de tudo que você vivenciou, seja como terapeuta atendendo, seja nas suas vivências pessoais,
tem alguma coisa assim que você acha que foi uma coisa que mais mexeu com você, que você acha interessante assim contar para as pessoas que podem de alguma forma tocar as pessoas? Cara, tem muitas coisas interessantes, mas assim, uma das que mais me deixa grato, assim, e não é papo, tipo, espiritualizado nem nada, mas é dentro de processos, assim, principalmente em processos que envolvem situações bem doloridas, porque determinadas imersões e coisas assim são para isso. Da pessoa olhar nos olhos e simplesmente o ato quando ela agradece, de você ver nos olhos dela de que de alguma forma você foi um agente de mudança, por mínimo que seja ali na vida dela. Então, por exemplo, nos rituais, com as cerimônias, quando as pessoas começam a relatar e agradecer, eu percebo e falo, nossa, é um sentimento que eu falo, não, eu acho que é isso, para mim, aqui está o meu norte me dando o caminho certo. Então, assim, é simplesmente, às vezes, algo que não é dito com palavras, mas você olhar para a pessoa e falar, nossa, ela conseguiu. Ela conseguiu pegar o que ela precisava e, de alguma forma, eu fiz parte disso. Né? Para mim, isso é insubstituível. É insubstituível. É mais mágico. Legal. E você gostaria de falar, você atende aqui em São Paulo, você atende também em outros estados, que daí depois no final deixa aí o Instagram dele, Facebook, telefone, se permitir também, contato geral. Eu tenho duas formas de trabalhar, né? Eu tenho, três no caso, né? Eu tenho um espaço aqui em São Paulo, fica aqui na zona norte de São Paulo, né? Onde a gente tem rituais, tem cerimônias, os atendimentos terapêuticos mesmo, particulares. Eu também levo vivências para outras cidades e para outros países, então, tipo, se alguém quiser levar algum tipo de vivência, dá para organizar, pensar bonitinho e pensar em algo específico para aquelas pessoas. E para quem não é, às vezes, de São Paulo ou não é do Brasil, tem muitos atendimentos que são feitos de forma online. Né? Então, assim, tem técnicas. Eu gosto muito do contato físico, né? De dialogar, de sentir, porque a gente também fala justamente disso, cada vez a gente está mais longe, mas muitas vezes uma pessoa está do outro lado do mundo, né? E não tem essa possibilidade. Então, tem determinados atendimentos online, o que envolve, por exemplo, tanto o tarot terapêutico, orientação, organização de aspectos que envolvem a vida mesmo. Então, para quem quiser, tem todas essas formas de trabalhar. E eu, particularmente, prefiro as presenciais, né? Porque tem gente de São Paulo, às vezes, que está 20 minutos daqui e marca a gente vai tomar. Então, atendo sim, e como eu falei, a ideia também é levar isso para outros lugares, sejam as terapias, as vivências, para que também as pessoas tenham oportunidade, porque a gente tem muitos lugares, aqui em São Paulo é um berço de tudo, tem um monte de coisa acontecendo, mas tem estados que, puxa, é muito carente nesse aspecto. Então, tem essa possibilidade, sim. Legal. Gente, vale a pena. E como vocês sabem, olha meus vídeos, quem vê aí o canal, eu critico tudo. Eu sou muito chato em questão de ética, em questão assim, da pessoa saber realmente o que ela está fazendo. Então, se eu estou entrevistando o Júlio, é porque eu confio. Então, assim, se vocês confiam no que eu falo, no que eu passo, pode confiar. Então, é muito amplo, como a gente falou, às vezes vem, bate um papo com ele, fala sobre o que você está querendo trabalhar, o porquê você acha que de alguma forma foi tocada pela conversa, né? E aí às vezes nessa orientação flui de marcar um atendimento e às vezes você conseguir um auxílio no que você está buscando. Eu queria te agradecer demais. Eu que agradeço por ter aceitado essa entrevista. Quanto ele abriu as portas aqui pra gente gravar no espaço dele, porque vocês sabem, né? Eu alugo sala, não tem espaço físico, né? E aí a gente veio aqui. Então, brigadão. Eu que agradeço. E, gente, é isso. Agradeço vocês terem assistido o vídeo. Se puderem, compartilhe para ajudar aí mais pessoas a conhecerem um pouco mais sobre essa amplitude que é, né? Todo o conhecimento pessoal, de terapias. E até o próximo. Gratidão, pessoal. Até mais.